Olá, amigos. Nosso assunto de hoje é instanciação. O que significa instanciar? Instanciar, que eu digo, é instanciar um modelo de um objeto em diversos locais, em diversas posições da tela, com diversas orientações e tamanhos, mas sem gerar o mesmo modelo várias vezes. A gente tem feito coisas assim usando o operador repeat, mas vamos ver uma outra maneira de fazer isso que é mais rápida, ela é mais eficiente e por isso a gente consegue desenhar um grande número de objetos sem forçar tanto o nosso computador. Vamos ver como a gente faz isso. Então temos aqui um sketch vazio, vamos criar aqui um main loop e digamos que eu tenho aqui um objeto qualquer que eu quero desenhar, por exemplo, digamos um cubo. Cube. Vamos também iluminar esse cubo, colocando aqui, por exemplo, Lambert Material. A gente tem uma iluminação. É bom sempre com Lambert Material, e quando a gente faz desenho em 3D, é bom colocar o Orbit Control. A gente vê esse objeto aqui de diversos lados. E é bom também, quando você tem um objeto assim muito escuro, botar uma cor de fundo clear color, não muito escura. Por exemplo, por mais claro. Vou botar aqui. Ok. Só para a gente poder ver melhor o nosso objeto. O Lambert Material, normalmente ele pede, ele usa uma fonte de luz default que gera, em geral, um negócio um pouco mais escuro do que o desejável. Então, você coloca uma cor aqui bem clara, apesar disso, em alguns pontos de vista, ele fica um pouco escuro. Mas é melhor do que nada. Ok. Então vamos aqui ver como é que a gente faz diversas cópias desse cubo e colocando esse cubo em diversos lugares. A maneira mais usual é a gente fazer coisas do tipo um repeat aqui, não é isso? Adicionar um repeat e aqui a gente pode fazer diversas cópias, transladando ele usando, por exemplo, um transform, ok? Uma coisa assim, já tem feito isso no passado, aplicando aqui nessa transformação, digamos, por exemplo, né? Vários, né? Ok? A gente pode fazer isso, mas o problema com isso é que esse processo de gerar o cubo e desenhar o cubo, ele é bastante assim, demorado, ele requer recursos aqui da placa gráfica do seu computador. Existe uma maneira que faz isso funcionar um pouquinho mais, com melhor performance, com melhor desempenho. Então, uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou tirar aqui o transform, vou tirar o repeat, né? Remover isso. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é o Q, ele tem aqui uma saída para o próximo trigger, mas tem uma outra saída aqui também que é uma geometria. Então, o que é a geometria? É justamente o processo de montar a geometria do cubo que esse operador faz. Então, ele faz as duas coisas, ele gera a geometria e também renderiza essa geometria na mesma tacada. Inclusive, você pode pedir para ele gerar a geometria, mas não renderizar. Se você desligar esse render mesh aqui, por exemplo, ele ainda está gerando aqui nessa saída. Vou mostrar aqui para vocês. Se vocês forem olhar aqui esse objeto, ele tem diversas propriedades, tem 12 faces, enfim, diversas coisas que fazem parte da geometria, que é esse objeto que a gente normalmente não presta muita atenção nele, porque a gente não precisa, né? Mas agora a gente vai fazer o uso desse objeto. Então, imagina que você tem um cubo. Eu vou deixar esse cubo, inclusive, em outra posição aqui. Vou gerar esse objeto aqui uma vez só. Para isso, eu vou fazer um sequence. Vou botar esse efeito aqui de desenhar nessa linha de triggers, mas o cube vai estar em uma outra linha de trigger. É até melhor
mostrar isso para cá e o cube vem para cá. Beleza. Então, a pergunta é como é que a gente pega essa geometria e coloca ela de volta aqui nesse lugar. Para isso, a gente pode fazer, por exemplo, render geometry, que é essencialmente equivalente a fazer o que a gente tinha antes, só que dessa vez a gente tem que alimentar o render geometry com a geometria de algum objeto que vem para cá. Então, se você faz isso, você essencialmente não mudou grande coisa, e só separou a parte de renderizar da parte de montar a geometria. Observe, inclusive, que apesar de estar andando aqui nos dois cabos, né, simultaneamente, aqui e aqui, sempre, a geometria ela não muda, porque a gente não mudou nenhum parâmetro aqui do cubo. Então, se o cubo tem sempre as mesmas propriedades, eu posso colocar aqui dentro desse, ou interceptando esse cabo do trigger, uma coisa chamada trigger once. Isso faz com que só uma vez para gerar o cubo isso é gerado, mas daqui para diante, depois que o objeto foi gerado, você não precisa mais ficar gerando cubos a todo instante. Então isso já facilita, já que a gente está desenhando esse cubo muitas vezes por segundo, esse cabo aqui está sempre trabalhando, mas agora a geometria foi montada uma vez só e não está mais sendo usada para alimentar ou para o objeto foi gerado de uma vez só e renderizado múltiplas vezes, uma vez a cada quadro, né, dessa animação. Eu, para girar o cubo aqui, não preciso gerar ele, né? Eu posso rodar ele sem gerar o cubo outra vez. Muito bom. Então, como é que a gente faz para gerar várias cópias disso? Existe um outro operador que é parecido com o Render Geometry, mas é um pouquinho mais poderoso. Eu vou mostrar para vocês. Esse operador chama-se Instance. Mesh Instance. Mesh, Mesh Instancer. É esse aqui. Mesh Instance. Ele é parecidão. Eu vou até trocar ele aqui, tirar esse, botar o Mesh Instancer no lugar dele, do, do Render Geometry. Também precisa alimentar o cabo da geometria. Então temos essencialmente um Render Geometry com mais inputs aqui em cima. E o que é legal é que esses inputs aqui permitem você alimentar com arrays a maior parte das propriedades mais importantes. Por exemplo, a posição. Se eu quisesse desenhar cubos em diversas posições, eu poderia colocar aqui um array de posições. Vamos fazer isso. Vamos gerar aqui um array de posições. Por exemplo, eu posso fazer um array random, array, array 3, random numbers array. Aqui, random numbers array. Random Numbers Array permite você gerar um array de uma coordenada, duas, três ou quatro coordenadas. Aqui a gente precisa de três coordenadas. Aqui eu tenho 100, né, cubos. Posso botar um pouquinho menos para a gente ver melhor. São 10 cubos. Muito bom. Esses 10 cubos estão, como todos têm esse tamanho unitário, né? Eles estão fazendo essa montanha aqui de cubos, um em cima do outro. Se eu botar mais números aqui, 30, vai ficar aqui uma composição de cubos ainda mais doida. Ok? Se a gente quer ver esses cubos ser, né, posicionados, mas com um tamanho menorzinho, eu posso fazer duas coisas. Ou eu altero aqui esses objetos através de transformações, ou melhor ainda, eu posso alterar esse entrada scale para alguma coisa mais razoável. Pronto, agora temos diversos cubos no espaço, né, com posições aleatórias. Ok? O que eu posso fazer ainda nesse mesmo processo? Eu posso colocar, por exemplo, rotações diferentes. Posso colocar aqui, nesse caso aqui, digamos, um array de rotações. Como a gente tem aqui 30 objetos, eu preciso também de um array de 30 rotações, tá certo? Então, como é que. Eu vou até fazer uma outra coisa importante que é.
eu quero deixar o número de objetos parametrizável, ou seja, todo mundo que depende, assim, você quer N objetos, tem um lugar só onde você altera esse valor. A gente pode fazer isso criando um operador number, né? Vou até chamar ele de N. Vou colocar aqui, por exemplo, um comentário lá, N objects. Então, esse número aqui pode alimentar o meu random numbers array. Eu vou aqui no numValues, coloco esse número, que aqui tem 0, mas se eu botar 30, temos aqui os nossos 30 objetos. Muito bom. Então, agora eu preciso também de, digamos, rotações aleatórias. O que eu posso fazer? Por exemplo, chegar aqui em Rotations e criar também um Random Numbers Array. E também de 3 posições e quantos valores, exatamente esse mesmo número. É isso. O número de valores também vem desse valor aqui, desse number aqui. E vamos configurar aqui, já que a gente está falando de rotações, essas rotações são dadas em x, y, z por default, né? Aqui no Mesh Instances, se você for olhar aqui, ele diz assim, as rotações normalmente são dadas ou por Euler numbers, embora você possa dar por quaternions ou por normais. Euler numbers é a maneira mais tradicional, que é rotações no eixo x, y e z nessa ordem. Então, aqui esses valores do Random Numbers Array são rotações em x, y e z para A, B e C. Como esses números são em graus, eu posso colocar valores aleatórios, por exemplo, entre menos 90 e mais 90, em x, menos 90 e mais 90. Na verdade, não preciso nem botar para o C, não é para botar aqui, menos 90, mais 90, também não faz tanta diferença, isso porque com duas rotações aleatórias já é aleatório o suficiente. Uma terceira não vai fazer a coisa ficar mais aleatória, não. Beleza, então temos aqui o nosso cluster de cubos, todos em posições aleatórias. O que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer cores aleatórias também. Então, como é que a gente faz? Existe também uma entrada aqui chamada Colors. Colors também, aqui nesse caso, ele requer RGB e A, ou seja, cor vermelho, verde e azul. Também um array dessas coisas aqui. Então, vamos outra vez random numbers de agora, não, random numbers não, vou copiar isso aqui. Random numbers array, também com essa quantidade de repetições. E agora precisamos de cores aleatórias. As cores são valores entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Para o alfa, a gente precisa também ABCD, porque seria o quarto valor. Para o alfa, vou manter o 1 sempre fixo, para os objetos ficarem opacos, para eles não ficarem transparentes, tá certo? Então, vamos alimentar agora esse valor aqui nas cores, colors, e aí temos os nossos cubos coloridos. Esses cubos, alguns deles estão um pouco escuros demais, a gente pode ajustar essas cores, não deixando de chegar muito perto de zero. Podemos montar, por exemplo, 0,3 aqui, por exemplo, pelo menos 0,3 e 0,3. Naturalmente, se você colocar né, intervalos que são maiores em vermelho, os objetos vão ficar todos, né, avermelhados. Se eu quiser objetos em tons que não tem azul, eu ponho zero aqui. Se eu botar, por exemplo, 0 e 0, né, né, não tem azuis. Mas, em geral, se você quiser uma boa distribuição, pode usar isso também, 0,2, 0,1. Então, tá aqui os nossos
100 cubos aleatórios. Ok, vamos dar um cluster bem bagunçado aqui. Isso aí. Bom, e naturalmente você pode também fazer esses valores aqui ficarem um pouquinho menores, 0,2 aqui. Pronto, fica mais fácil de. Então, isso é o Mesh Instancer. Naturalmente, todas essas coisas podem ser animadas. Então, eu posso, por exemplo, animar aqui a nossa posição. Ela não precisa ficar aqui para sempre. Eu posso chegar e mexer alguma coisa nas posições, ou nas cores, ou nas rotações. Vamos fazer uma pequena modificação do tipo mudar as rotações. O que que a gente pode fazer? A gente pode chegar e acrescentar aqui para todos esses números, né? E acrescentar um certo valor nas rotações para os objetos começarem a rodar. Como é que a gente faz isso? A gente precisa de um array que se modifica com o tempo. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, existem aqui algumas coisas que você pode fazer com array, tipo array multiplicar, podemos fazer multiplicar, ou somar, array sum. Adiciona um número a todos os valores de um array. Então, a gente pode fazer isso. Array sum, não é isso? E naturalmente, se eu botar array sum, ele vai ficar sempre só um dos valores, né? Não é legal. Vou trocar esse aqui por um operador mais apropriado, que é o array 3, né? Já que ele está falando de arrays de 3 posições, array 3 sum, aí sim a gente pode acrescentar um um grau a cada instante, ou mais, porque pode andar mais em y a cada instante, e naturalmente fazer com que algum desses valores modifique-se com o tempo. Para isso, a gente alimenta ele, por exemplo, aqui o z, com um timer, e fazendo esse timer andar um pouquinho mais rápido do que ele normalmente anda. Esses valores do timer são dados estão sendo interpretados como graus, né? Andar de um em um grau a gente quase não vê. É isso aí. Então, esse foi a nossa lição sobre instanciação. Existem mais coisas que você pode fazer em vez de usar arrays. Existem alguns outros objetos, outras maneiras de gerar arrays que não são por esse random numbers array. A gente pode, por exemplo, em vez de botar em posições aleatórias, a gente pode substituir esse random numbers array que dá a posição por um layout mais regular. Por exemplo, eu posso usar points rectangle, ou points no hexágono, ou em randômicos numa esfera. Vou botar aqui points num plano só para a gente ver como é que a gente pode fazer isso. Então, digamos que eu quisesse um certo número de, de valores, né? De, Aqui ele fala sobre linhas e colunas. Então, vou botar aqui 10 linhas e 10 colunas, ok? Com largura e altura 2. Ok, vamos ver como é que a gente faz isso. Aqui, naturalmente, esse valor aqui vai ser o que vai alimentar a posição. E vou tirar esse aqui fora. E, naturalmente, esse número aqui tem que ser compatível, né, com os outros arrays, né? Então, o certo seria aqui tem uma saída também que é número total de pontos. No caso aqui deu 100 também, mas o certo seria que esse número viesse daqui, né? De tal maneira que se a gente aumentasse, por exemplo, ou diminuísse para 8 e 3, os outros acompanhassem a mesma quantidade, tá certo? 8 por 8. Então é isso. Eu acho que isso é suficiente para a gente ter uma boa noção sobre um instanciador de malhas. E com isso a gente fecha o vídeo de hoje. A gente volta a falar sobre cables no próximo vídeo. Um abraço a todos, a gente se vê.